E aí, galera? E de Campos, no mesmo lugar, com a mesma camisa, para falar com vocês sobre o mesmo assunto, a bike e a nossa paixão, óbvio, né? Então, quero falar com vocês sobre o seu equipamento. Hoje nós temos no mercado equipamentos de R$ 1.200 até 140 mil, 150 mil, parece, a última versão agora. E eu mencionei que o equipamento de 1.000 e o de 100 mil te levará ao mesmo lugar, guardado as devidas proporções, óbvio, né? E seus objetivos. Mas o que difere essas bicicletas? Algumas pessoas acham que a única diferença é que uma é de carbono, a outra é de alumínio, outras ainda acham que é de ferro. Bom, as bicicletas de ferro hoje ficaram um pouco abandonadas, né? A maioria das bicicletas hoje elas são de alumínio. Existem os alumínios mais leves, que é o 60-65, se eu não me engano, a liga. O outro mais pesado, 70-75, se eu não me engano. E daí para frente é uma questão mais de construção, né? A espessura do quadro, a leveza através da espessura. Só que isso também te traz um certo problema, porque uma bike leve demais, ela, em relação ao alumínio, claro, ela pode te causar um problema em relação ao seu peso, né? Pode trincar. O carbono, apesar dele ser leve, ele tem uma maleabilidade maior do que a de alumínio. Então, ele absorve melhor o impacto, ele absorve melhor o peso. Por isso que, apesar de ser mais leve e de ter uma parede às vezes mais fina, mas ele é um pouco mais resistente do que o alumínio, né? A rigidez te causa essa questão, esse problema. A bicicleta de entrada, normalmente, ela vem hoje com um grupo básico, inferior, de 21 velocidades, sendo 3 coroas na frente, 7 cassetes atrás. Ou melhor, 7 cogs, porque o cassete, na verdade, ele é um encaixe no cubo da roda, né? As bicicletas mais simples, ela não chega nem a ser o cassete, porque o cassete ele encaixa. As bicicletas mais simples, esses cogs, né, ou a catraca, vamos dizer assim, ela é rosqueada nesse cubo. Esse tipo de cassete ou de cubo já está um pouco também ultrapassado. Mesmo assim, em relação a custos, faz baratear a bicicleta, o que, diga-se de passagem, também não é tão barato. Mas o cassete já é uma peça um pouco mais elaborada, porque você retira ela com mais facilidade, você precisa de uma chave mais simples, você consegue dar uma manutenção um pouco mais fácil. E também tem a questão dos cogs, né? O cassete, você consegue colocar cogs maiores. Às vezes a bicicleta tem 21 velocidade, mas o cog maior ele chega a ser de 36 ou 40, que é o famoso antigo Mega Ranger, que quando eu comecei era Mega Ranger. Não tenho tanto tempo no ciclismo assim, mas há tempos atrás falava Mega Ranger, né? Então, uma bicicleta hoje de 21 velocidade, ela tem até 40 dentes. Eu vou dar uma pesquisada, né? Coloco aí para saber se existe possibilidade de ser maior. Mas até onde eu saiba, não. E aí vem o cassete atrás, 7 velocidades, e na frente com 3, né? As coroas. Normalmente são 48
36 e 22 ou 24, a menor. Isso te ajuda muito, te facilita numa subida ou num plano, né, fazendo força. Aí vem outras peças que influenciam nesse valor. Por exemplo, o freio. O freio pode ser hidráulico ou pode ser mecânico. Hoje não se usa mais o freio V-brake, que é aquele tipo ferradura, né? Então hoje são freios a disco, podendo ser essas duas variações, mecânico ou hidráulico. Qual é a diferença? Olha, a diferença é que o hidráulico ele usa o óleo, como, né, se diz aí a palavra hidráulica, né? Então você usa um óleo, tem alguns óleos diferentes, dependendo do freio, e o mecânico ele usa via cabo, como era nos V-brakes. O que eu acho melhor usando hoje, né, é o hidráulico mesmo. Não tem como negar que o hidráulico ele é muito mais preciso, ele é macio, ele é mais confortável para você estar utilizando, principalmente numa descida muito longa, né? O freio esquenta, tem uma série de situações isso aí. Mas as bicicletas de entrada normalmente vêm com freio mecânico. Os passadores são integrados com esse freio. Então, hoje a gente usa passador separado do freio, né? No caso das bicicletas de 21 e até 24 marchas, são integrados. Você não consegue separar os dois. Então, se você quiser melhorar a sua bicicleta, você tem que remodelar a sua configuração, tá? E é isso que começa a diferir o preço, porque você pega uma bicicleta mais simples, inclusive mais pesada, e essas peças são diferenciadas, né? Hoje em dia tem algumas marcas no mercado, e as marcas mais conhecidas, mais fortes no mercado hoje, ela é a Shimano e a SRAM, né? Então começa aí um nível mais acima. A bicicleta de entrada ela vem um nível mais abaixo, aí começa na Shimano, você já sobe um patamar. E dentro da própria marca, né, da Shimano ou da SRAM, você tem níveis, entendeu? E aí você começa a valorizar a bike. Além dessa questão da relação, vem a questão suspensão, tá? A suspensão também faz um diferencial enorme na bike. As pessoas hoje se preocupam com suspensão com trava no guidão, ou não, sabe? Ou trava no crawl. E aí, isso, assim, sinceramente, não é tão relevante. Não é tão relevante, porque a suspensão às vezes tem uma trava, mas ela é muito frágil, que você usa e ela bate muito, ela não consegue amortecer o suficiente para o impacto, para o seu peso, inclusive. E ela afrouxa lá a canela dela e começa a bater logo. Então, eu sempre que eu converso com alguém que me pergunta sobre bicicleta, eu falo, olha, procura uma bicicleta que tenha uma relação um pouco melhor, que já tenha uma suspensão um pouco mais atual, porque não adianta. Você pode começar uma bicicleta simples, como todos nós começamos, mas nós vamos querer trocar. Então saiba que se você começa com uma bicicleta simples e você tem a pretensão, ou você vai chegar no nível de evolução a ponto de querer uma bicicleta top, você vai começar a investir no equipamento que você tem. Às vezes não vale a pena, tá? Às vezes não vale a pena você pegar e investir um dinheiro muito grande numa bicicleta que você tem, que é simples, e tentar modificar ela para chegar num nível alto.
Então, é uma coisa muito, muito louca, porque é só você passando pela experiência de viver isso, né, de fazer esse tipo de erro, que você vai vendo que não vale a pena. Você tem que pensar um pouco melhor quando você vai investir, para você já investir em algo que te satisfaça de verdade, sabe? Eu sei que a gente começa, mas é tão ruim quando você começa com algo ruim, sabe? Eu quero uma bicicleta baratinha para começar. Pô, sei lá, R$500. Tá, você vai começar. Mas talvez isso te cause tanto aborrecimento que você não vai dar continuidade a isso. Então, você que quer começar, vai lá uma dica que de repente você me permite dar. Tenta começar um pouco mais acima. Conversa com pessoas que conhecem, conversa com mecânico de bike, dono da loja. Não chega entrando e comprando a primeira bicicleta que te oferece. Vai pesquisando, anota às vezes, sabe? Pesquisa na internet hoje, tem toda a facilidade para você conseguir saber o que você deve comprar ou não. Porque você precisa de ter prazer para que isso se torne contínuo na sua vida. Todos nós começamos de algum ponto. Todos nós vamos evoluir se a gente se dedicar, se a gente tiver prazer naquilo que a gente faz. Eu comecei com uma bicicleta simples e graças a Deus que hoje eu tenho uma bicicleta muito melhor, mas gastei muita grana também, tá? Gastei muito dinheiro, mas enfim, foi o jeito na época que eu consegui para chegar no nível que eu cheguei até então. Mas invista em você. Se programe, invista em você. Faz parte da vida, sabe? Eu ouvi uma frase, eu vou deixar uma frase aqui. É uma frase forte, e eu estou no momento da minha vida que eu estou tentando colecionar isso. Saiba que o dinheiro a gente conquista, a gente reconquista, o tempo não. Então dê mais valor ao seu tempo e menos ao seu dinheiro. Não que você vai ser um louco, perturbado, maluco, você não tem condições, vai entrar? Não, não é isso. Não seja irresponsável, não seja imprudente, não é isso. Mas invista em você. Se você pode, se você consegue investir um pedaço na sua vida, invista ela em você. O peso da bike é o mais caro para você retirar. Tira esse peso de você. Tira o peso. Não é só de gordura, de obesidade. Não é nada disso. Mas é da sua mente. É do seu semblante. Bota um sorriso. Traga felicidade. Bota otimismo. Bota perspectivas. Trace metas. Sabia que a bicicleta pode te dar isso tudo? A bike pode fazer a sua vida mudar tão assim, drasticamente, que a gente costuma dizer que a bike é viciante. Mesmo sabendo que vício, independente de qual seja, é ruim. A gente tem que aprender uma coisa. Saiba que há momento para todas as coisas. Há momento para pedalar, há momento para viver a família, há momento para viver a sua vida, viver o seu trabalho, viver o seu esporte, viver o seu dia, viver os seus momentos. Viva! Valeu? Depois trago mais vídeos para vocês. Um abraço, galera.
Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, critique, dê sugestões, faça perguntas, dê opinião, por favor. Estou aberto a ouvi-los. Eu quero aprender com vocês. Eu quero passar um pouco do que eu hoje sei, para a gente poder compartilhar momentos, os que são mais importantes. Um abraço, galera. Momentos felizes para vocês.